João Pedro Paes, muito bem-vindo ao Lugar dos Novos aqui na Sociedade Portuguesa de Autores. Uma voz e um rosto sebejamente conhecidos dos portugueses. 22 anos de carreira é já bastante. É um pouco, assusta-me. Assusta? Assusta-me também, assusta-me, claro que sim. Passaram 22 anos, muito céleres, mas com coisas imensamente positivas, claro que sim. Porque senão eu não quereria durar estes 22 anos. As coisas aconteceram de uma forma gradual. Gradual, mas intensa, sempre. Intensa, claro que sim. Intensa no que toca à minha capacidade de criar ou não as minhas canções. E aí torna-se intenso e desgastante. Porque há um desafio constante, uma competitividade. Uma competitividade consigo próprio comigo ou próprio, em relação ao meio? Comigo próprio também. Porque eu sou muito competitivo, porque fiz luta greco-romana na seleção. Eu antes de cantar profissionalmente era atleta de alta competição. Ainda hoje treino, quando em vez no Jamor, no Centro de Alto Rendimento. E então o desafio de competição, de querer mostrar que sou capaz e que quero ser melhor do que eu próprio e conseguir os meus objetivos musicais, isso é intrínseco e está muito em mim, mas isso desassossega-me. Há uma inquietude. Mas o desassossego é bom? É, mas inquieta-me. Isso também às vezes pode ser mau. Há sempre uma ansiedade. Faz parte. A ansiedade também pode gerar criação, não é? Mas o que está a tentar dizer é que às vezes provoca algum sofrimento. Sim, causa um sofrimento relativamente ao se sou capaz ou não sou. E agora, fazer outros temas. Então, para isso, vou ter que ler mais, vou ter que ouvir mais, porque hoje as coisas são mais facilitadas, porque há mais de tudo. Eu se quero ouvir uma música de alguém, um compositor, mesmo que não seja o meu estilo de música, seja clássico, jazz, soul, funk, eu tenho acesso a tudo através da internet. Claro. Isso é bom, E gosta de ouvir géneros musicais que não tenham quase relação com o que faz. Claro. De quando em vez, sim, também. E a leitura, para mim é importante. Eu tinha um professor meu, quando eu acabei algumas disciplinas do 12º ano, atrasadas, que estavam em atraso, e um professor de português disse-me, com uma voz muito peculiar, dizia-me: amigo João, você se não lê não vai a lado nenhum. E aquilo que ele me dizia, foi ele a primeira pessoa a falar-me no escritor José Luís Peixoto. Mais tarde eu vim a conhecer o José Luís, hoje somos grandes amigos. Ele já participou num concerto meu, a citar aquilo que escreveu num livro. E é gratificante aprender com os outros. Há sempre uma busca intensa em mim. É engraçado, episódios que se passam nestes 22 anos, de ter um livro no carro e não saber que ia encontrar o autor. Aconteceu-me 2 vezes com o Batista Bastos, Cão com Flores, o livro chamava-se Cão com Flores. Sim. E eu lembro-me de encontrá-lo ao pé do Parque Duarte VII. E agora há pouco tempo o Miguel Sousa Tavares com o último livro, Broa com Sala. Portanto, tinham esses livros os livros no carro, exatamente, encontrei os autores e fico todo contente. Isso para mim é uma satisfação imensa de eu encontrar alguém que estou a ler. Falou com eles? Claro que sim, autografaram-me logo o Miguel Sousa Tavares. Eu saí do restaurante sem lhe dizer nada e depois entrei e inclusive estava com a Mafalda Veiga, não é? Estávamos no almoço e entra com o livro, vou direto à mesa, ele olha para o livro e disse: João, quem é que escreveu isto foi o Miguel, não foi? Então, assinei. Portanto, é um leitor voraz. Poderia ser mais. Sou um pouco preguiçoso às vezes, demoro muito tempo a pegar, mas depois quando os pego, pego de frente e atentamente e gosto imenso. Gosto porque são histórias dos outros. E que eu me revejo. E a música também é a história dos outros. Claro que sim. E é isso que eu lendo os outros e ouvindo os outros,
é isso que também me inspira para que eu possa dizer as minhas coisas, que eu tenho as minhas histórias. É inevitável quando eu escrevo uma coisa, também é de caráter autobiográfico, por mais, às vezes, que eu possa estar a fantasiar os textos que quero escrever, que sejam mais ingênuos, com mais imaturidade, às vezes mais, se eu posso dizer ou não, criançolas, os textos não tão evoluídos, mas é sincero aquilo que está ali escrito. E eu acho que foi isso que as pessoas muitas se identificaram com aquilo que eu escrevi ao longo dos 22 anos, porque eu não sou um poeta, nem pouco mais ou menos. Agora tenho alguma musicalidade, sei aquilo que quero e gosto. Não é um poeta, mas quando escreve canções é um autor. Claro. É um autor de letras e de músicas, não é? João Pedro, vamos recuar aqui só um bocadinho, se me permite, porque no início falou da sua faceta de atleta, de praticante de desporto na infância e juventude, não é? Que era muito importante. E teve que fazer uma opção. Fez uma opção deliberadamente. Escolheu a música. Sim, fiz a opção a partir do momento que gravei o primeiro álbum, o segundo álbum, 99, outra vez, porque a luta é um desporto de contacto em que nos magoamos seriamente, como o judo é, como o rugby é, e ter um músico que vive da música, passa a viver da música, tem concertos para fazer, porque foi exposto publicamente ao público. E a partir desse momento ainda continua a fazer luta, contacto, os dedos às vezes podem quebrar ou torcer, é muito mau, não é? Mas eu faço essa pergunta, fiz a pergunta no seguinte sentido. Decidiu que queria fazer música em detrimento do resto, portanto foi aí que decidiu que queria ser profissional, não é? Ana, ser profissional eu... Nem hoje sei se quer ser profissional. Não, acha que não é? Não sabe se é? Não sei. Era o que eu lhe dizia há pouco. Há uma ansiedade, um medo constante das coisas não resultarem. E por isso é que eu nunca me levei a sério. Sei aquilo que quero. Não se leva a sério, mas trabalha na sua carreira muito a sério. Claro que sim. Era isso. Eu trabalho com imenso afinco nos espetáculos ao vivo. As pessoas, quem adere, gosta imenso. Há uma verdade. Ainda este ano, o Pedro Abrunhosa, o ano passado, o Pedro Abrunhosa foi meu convidado na Casa da Música, 2 concertos. O Jorge Palma, fiz o ano passado 2 concertos com o Jorge. São estes grandes compositores e cantautores modernos da canção portuguesa que eu também me identifico. E eles sabem aquilo que eu estou a fazer, que há uma verdade, apesar de não me levar muito a sério, mas eles acreditam naquilo que eu faço, porque senão não partilhariam o mesmo palco comigo, não sentavam ao piano comigo e à viola. Quando era mais jovem, apesar de ser muito jovem, mas quando estava a começar, alguma vez imaginou que em concertos seus, em grandes salas, poderiam estar Jorge Palma, que eu sei que aprecia particularmente, ou Pedro Abrunhosa, como acabou de referir, ou nomes estrangeiros com quem tem trabalhado? Forças. Já tive surpresas muito boas. Roger Watson, vocalista de Supertramp. Já apertei a mão ao Sting, Mark Knopfler, dos Dire Straits. Isso aí eu tremo, porque são pessoas... Bruce Springsteen. São pessoas que... Esteve com eles, não? Claro que sim, falei, disse-lhes o quanto admirava-os, mas depois a magia acaba ali, porque eles sorriem, abraçam, assinam o que têm a assinar, tiram a fotografia e depois I gotta go. E aí, então eu tenho mais acessibilidade aos autores portugueses, porque estamos cá, Portugal musicalmente é grande ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também limitado na indústria e temos que
fazer aquilo que sabemos fazer dentro do nosso país e que achamos que o fazemos bem feito. Isso é importante. Mas tem trabalhado do ponto de vista musical com alguns estrangeiros, não? Sim, trabalhei com o guitarrista Bryan Adams já várias vezes. O Keith Scott esteve cá o ano passado nos Coliseus, foi meu convidado, já gravou 2 discos comigo e é um músico que acompanha o Bryan Adams há já 40 anos. E é engraçado essa parceria de um homem que viaja, corre o mundo várias vezes por ano, porque uma vez está na Nova Zelândia, Austrália, uma tour, depois já no mês a seguir já está no Canadá. Então acho interessante. Agora, se eu pensava realmente que isto ia acontecer, não, ainda hoje nem penso. É tudo muito efêmero, vago. E é aqui que eu sou diferente dos meus colegas. É aquilo que eu consumi do desporto, da alta competição. É isso, é saber que há a derrota e a vitória e que hoje o sol brilha, amanhã está nublado. Já aconteceu no seu percurso ter casos, por exemplo, de discos que correram muito abaixo daquilo que estava à espera? Sem dúvida, sem dúvida. E eu pergunto isto porque falou em altos e baixos. Toda a razão, tem toda a razão na pergunta. Sem dúvida, claro que sim. De estar à espera, este é o single e as rádios vão tocar, ter confiança, porque a editora também diz que o single é bom, e já tive em casos que o editor dizia, não, esta música não vai pegar, e eu dizia, vai. O Não Há, em 2002, ganhei os Globos de Ouro, 2 Globos de Ouro com essa música, e ele dizia que não, não, isto é muito Eric Clapton. Eu disse, Francisco, são as minhas influências. Na altura, Francisco Vasconcelos, da Valentim de Carvalho. E eu dizia, ouça, deixe-me ser quem eu quero ser. Isto vai resultar. E resultou imensamente bem. E ele não acreditava muito nesse tema, no Não Há. Mas outras vezes ele esteve mais certo do que eu. Isto é, às vezes, a rivalidade entre o músico e o editor. Há sempre opiniões divergentes, mas faz parte. O João Pedro Paes, tendo já um percurso muito consolidado, tem noção que provavelmente tem já mais liberdade nessa relação com as discográficas do que quem está a começar ou quem não é conhecido. Isso é um privilégio que se adquire, não é? Penso eu. Sim, adquire-se também um pouco pela experiência dos concertos ao vivo, principalmente, porque eu vejo a reação das pessoas relativamente às canções. E percebe, esta tocou. Exatamente, essa pode tocar. Agora, às vezes também é enganador, porque já que estamos ali, se as pessoas nos vieram assistir-nos, então é inevitável as pessoas aplaudem. Exatamente, é inevitável porque já que vieram. Agora, as rádios é mais complicado. As rádios, tocar uma música numa rádio, hoje já não é tão fácil. Hoje já não é tão fácil do que há 15 anos atrás, há 10. O que é que isso significa, João Pedro Paes? Não, hoje não é tão fácil tocar porque as rádios regem-se muito por o que é êxito lá fora. Seja na pop, sim, pop principalmente. Então, eles regem-se muito por quem também, não só, mas também tem milhares de visualizações porque isso também chama seguidores para as rádios quando tocam o artista. Então hoje já tem que se ter muito cuidado com a produção da música, sem descaracterizar. Eu isso nunca fiz. Nunca descaracterizei a minha música só para tocar numa rádio. Quando eu digo descaracterizar é pôr uma batida eletrónica, um beat diferente. Não, isso é sempre orgânico. A bateria verdadeira tem que lá estar. O que é que difere aí? Difere os sintetizadores, que sempre foram eletrónicos, que têm os sons diferentes e aí não há volta a dar.
Agora, tem que se ter muito cuidado. Nós o que pensamos hoje que pode dar para nós, mesmo que o editor tenha a minha opinião, o diretor da rádio pode não ter. Já aconteceu. O João Pedro Paes sente-se mais realizado quando está a compor e a escrever, ou os espetáculos são fundamentais para si? Eu sinto-me muito bem se consigo compor canções novas e se as letras fazem sentido e a harmonia me apraz gostar daquilo que fiz e de mostrar primeiro às pessoas com quem trabalho, conseguir fazer este tema. Isso para mim é mais importante. Fazer espetáculos é fácil, eu acho que é. Porque a logística já está toda montada. Há 22 anos que está... A logística já está toda montada. Anda muito no país, mas também vai ao estrangeiro. De quando em vez, sim. Não muito. Eu nunca fui um cantor muito de ir ao estrangeiro. Mas aqui tem um público muito fiel, não é? Tenho tido. Não é? Sim. Teve momentos muito felizes em salas muito grandes em Portugal. E acontece-lhe deitar composições fora? Deitar fora mesmo? Deitar fora não tanto, mas perdê-las sim. De não as apontar logo, sim. Ou seja, quando as tem na cabeça e não... Exatamente, não apontar logo, porque também não... Achei que não estava a soar como eu achava que gostaria que fosse, mas às vezes agarro coisas e hoje há a facilidade do telemóvel, então nas notas pôr logo a letra, basta uma frase, ou de um livro que li, ou de um filme que vi, então apontar logo para não perder o norte. Quantos temas tem gravados, sabe? 100 e tal, possível, não sei, 100 e tal, sim, talvez, uns 100, que é pouquíssimo. Acha pouco? Acho, comparado com... Mas o João Pedro Paes é muito jovem, não é? Apesar dos anos de carreira, não é? Sim. É muito jovem. E tem gravado com muita regularidade. Sim, gravo, às vezes é enganadora a regularidade, porque houve uma altura, pelo menos 2 discos, eu penso que fiquei sem gravá-los de 4 em 4 anos. Houve uma altura que fiz isso. E aqueles que trabalhavam à minha volta ficavam muito incomodados com isso. Dizer, eu não gosto muito daquela frase, Ana, do quem não aparece esquece. Não gosto. A criatividade e a arte de cada um só deve ser exibida exibida consoante a minha vontade também, que eu achar que aquilo está bem e não para fazer fretes ou fazer o favor a alguém, ou uma editora que tem o interesse que o disco esteja cá fora porque sim. E as coisas não são assim, é como um pintor, eu dizer a um pintor, tens de pintar, olha, agora tens de pintar, porque senão... Ou um escritor, agora tens de escrever um livro. Não, a pessoa tem que ter ideias, tem que ter histórias para contar. E já sentiu momentos de vazio, de não conseguir mesmo compor, escrever? Não senti esses momentos vazios porque as editoras nunca me fizeram pressão. Nunca, só diziam na questão, muito tempo, as promotoras chegavam, é muito tempo. Eu, não se preocupem, quando sair sai certo. Tenham calma. Eu sei que, enfim, não é o mais importante no seu percurso, mas, inevitavelmente, penso que quase todos nós associamos a sua imagem a um programa de televisão. Era o Chuva de Estrelas, não era? Isso carrega hoje com essa ideia de que foi ali que tudo começou. Que a minha imagem... Está muito associada a isso. Se tornou pública, as pessoas têm um carinho por essa imagem. Mas o João Pedro Paes não aprecia muito? Eu não aprecio muito, não lhe dou muito valor e não posso dar, porque ali não acontece nada. E se eu tivesse desistido, eu sempre disse isto, e se eu tivesse desistido, não quisesse continuar? Ninguém, não. O que faz com que eu continue é a recepção que as pessoas tiveram em relação ao primeiro álbum e ao segundo. Porque se o primeiro álbum não tivesse corrido mal, não é? Se tivesse corrido mal,
eu teria desistido. Acabava ali a música. Sim, acabava tudo, exatamente, acabava tudo. Poderia acabar tudo, era uma rasteira. Há pouco falou em visualizações e hoje a internet é muito importante para o melhor e para o pior, para a divulgação da música, no caso estamos a falar de música. E o João Pedro Paes tem tido grandes preocupações com a pirataria da música. Até que ponto essas questões podem ser perturbadoras, para não chamar outra coisa, na carreira de um artista? Os compositores, aqueles que fazem a sua arte, devido à pirataria, perderam imensamente os seus direitos, a sua propriedade intelectual, aquilo que fizeram ao longo dos anos, e quando uma coisa é-nos roubada e não há depois uma receptividade daquilo que foi e não volta para nós, isso já é uma pirataria, sim, isso já é a pirataria de alguém que ficou com o nosso trabalho e roubou, entre aspas, e não paga direitos, mas isso para toda a gente. Sim, nós estamos a falar da música. Isso para toda a gente, seja eu penso que na arte também é possível. Mesmo que sejam quadros, alguém fotografar e copiar e depois vender, isso já aconteceu, tenho a certeza. Então isso faz... Mas o que é que tem feito exatamente o João Pedro Paes no sentido de proteger a propriedade intelectual? Porque é disso que estamos a falar, não é? O que eu fiz, na altura, eu fiz parte de uma associação com o João Gil, que é um grande compositor. Depois não fui mais contactado, nunca mais ninguém me disse nada. Não sei se fiz o meu papel bem ou mal, mas também não tenho muito jeito para a coisa. Mas tem cuidado com, tanto quanto se pode ter, com o registro dos seus trabalhos sim, claro aqui na Sociedade Portuguesa de Claro que Autores. sim, é a primeira coisa que faço antes de um disco sair, é registar as canções, ter a preocupação. E mesmo às vezes a brincar, amigos meus que não têm ainda uma carreira profissional, mas que já compõem algumas coisas, eu digo sempre, registem as coisas. Vão à SPA, informem-se. A melhor maneira da Sociedade Portuguesa de Autores vos dizer o que é que devem fazer, porque hoje já não é fácil também registar quem não tem uma editora. Hoje já não é tão fácil, mas há, de certeza que há meios para que se possa fazer, porque mesmo que uma pessoa não tenha uma editora, se tem temas, alguém os tem que registar. João Pedro Paes, vamos terminando esta nossa pequena conversa, mas podemos saber o que é que está a fazer neste momento? Estou a compor novas canções para o novo álbum, uma vez que o último álbum de originais foi em 2015, e editei uma coletânea em 2017 para comemorar os 20 anos, e agora vêm novas canções, novos textos, e há canções que poderão ser mais despidas musicalmente, não ter tantos instrumentos. Mais depuradas, é isso? Sim, mais simples. Mais simples. O que interessa é o texto e a melodia. E isso o produtor tem muito peso. O produtor será o Luís Nunes, Benjamin, que é de outro estilo de música, mais indie, folk, mais alternativo, mas eu penso que conseguirá fazer um bom trabalho também com a minha ajuda. É um bocadinho ao contrário, é o seu trabalho com a ajuda do produtor, não? Sim, mas também ele tem que saber para onde eu quero ir. Mas sim, é a ajuda dele. Continua a achar que ninguém é de ninguém? Continuo a achar que tudo é passageiro. Continuo isso e tenho a certeza absoluta. Mas cá se vai andando, como o Sérgio Godinho diz, Com a cabeça entre as orelhas.
Muito obrigada, João. Obrigado, eu. Obrigado.